Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai ver sobre deployment. Ele é mais um dos workloads que a gente tem acesso para fazer execução ali dentro do Kubernetes. E ele é um pouquinho diferente dos que a gente já viu, né? Ele é como se ele tivesse mais de um workload funcionando ao mesmo tempo, tá? Entendam assim, porque vai ser mais simples. E por que eu digo isso? Bom, uma das coisas que você consegue fazer com ele é gerenciar as suas aplicações ali, né? Que elas são, teoricamente não, né? Elas são ali sem estado, stateless. E se você quisesse ter que mexer na sua aplicação, né? Você vai ter que pegar, destruir o pod, alterar a imagem, subir o pod de novo e depois você ali, né, conseguir fazer alguma coisa para funcionar. Só que o deployment, ele permite da gente fazer essa alteração das nossas aplicações e a gente avaliar se aquilo ali deu certo ou não, né? Então, assim, ele cuida pra gente dessa alteração, troca de imagem e manter ali parte funcionando, parte não funcionando e fazendo essa troca sem muito atrito, né? E é muito interessante isso porque, para quem mexe com desenvolvimento, às vezes você quer simplesmente fazer uma troca ali da aplicação, porém, por conta da conexão dos seus clientes ali, né, você não vai simplesmente pegar e trocar ali de A para B e pronto, acabou, né? Você pode ter conexão rolando aqui no meio, e seriam poucas que estariam vindo para cá e assim por diante, né? Então você não vai simplesmente derrubar todo mundo e colocar para funcionar. Não, você tem ainda a sua instância antiga funcionando, você tem a instância nova funcionando. À medida que novas conexões forem chegando, ao invés de você mandar para a antiga, não, você vai redirecionando ali para instâncias mais novas, né? E à medida que as requisições forem encerrando na antiga ali, né, você vai redirecionando até o ponto de que todo mundo está utilizando a instância nova ali da sua aplicação ao invés da instância velha. Porém, a gente ainda pode passar pelo problema de ter de retornar à instância antiga porque aconteceu algum problema aqui na nossa instância mais nova, né? Então, você tem que ter essa capacidade de rollout ali, né? De modo com que você consiga, opa, deu um erro aqui, deixa eu retornar para minha versão mais estável, né? Que estava todo mundo funcionando ali bonitinho. Então, assim, é para isso que a gente geralmente vai utilizar ali o deployment, né? É legal que ele tem ali o mesmo mecanismo do self-healing que a gente viu no Replica 7, no sentido de que se um pod morre, eu simplesmente vou e crio, ele vai e cria um novo pod ali automaticamente para a gente. A gente consegue mexer na escalabilidade, que é o número de cópias ali dos seus pods funcionando. E você consegue fazer esse roll-in, roll-out, esse rollback ali, né? Para você alterar as versões ali da sua aplicação. Quando eu falo versão da aplicação, geralmente eu vou me referir à imagem que a gente está utilizando. Lembra que a gente depende ali de um container por baixo dos panos ali, né? E a gente tem uma imagem que vai ter a aplicação que a gente desenvolveu ou está utilizando ali. Então, a nossa aplicação, entenda ali como o que está dentro da imagem que a gente está utilizando. Então, posso ter Nginx Alpine 2, Alpine 3, e cada um vai ser uma imagem com a versão diferente e assim por diante, né? A gente ainda tem a questão do seletor, que a gente vai pegar e escolher ali qual que é a aplicação ali, o pod que a gente vai pegar e aplicar esse deployment, né? E aqui a gente pode ver os campos distintos ali que a gente define a estratégia ali de atualização, se a gente vai fazer isso do modo mais agressivo, tipo, derruba tudo, sobe tudo, ou derruba um, tem que ter um número específico ali funcionando para a gente poder utilizar,
né? Então, assim, ele permite a gente fazer essa alteração inteligente da nossa aplicação. A gente consegue utilizar essa estratégia, né? O que ele permite da gente trabalhar em algumas estratégias ali de upgrade e alteração das aplicações dentro do Kubernetes. Porém, eu não vou falar nada delas agora, mas a gente consegue fazer ali, né? Mas entendam que primeiro só o réplica set ali. Réplica set não, o deployment. E se a gente dá uma olhadinha, é bem simples, não tem muita coisa de diferente daquilo que a gente viu, a não ser alguns campos novos ali e o próprio, né, kind ali, o workload de deployment. Então, vamos fazer aqui, né, a execução do nosso laboratório e ver tudo funcionando ali na prática, porque assim fica mais divertido. Eu aqui e bora lá. Vou subir meu Minikube. Minikube, start, 4 CPUs, só 4 GB de memória. Assim que ele estiver subindo, eu vou colocar para funcionar o Metric Server também, por que não, né? Apesar de que ele não é um requisito aqui para o nosso laboratório, mas é bom que já vai adicionando ali, você já tem um costume de acompanhar ali a quantidade de recursos que estão sendo usados ali na sua aplicação. E como de praxe, vou subir um K9S justamente para a gente poder acompanhar o que está acontecendo aqui, né? Então, vou olhar todos os namespaces, tá? Aqui eu só quero ver subindo, descendo, ali, aplicação, nada mais específico. Beleza, ó. Vou dar um apply. Ele vai criar um deployment ali pra gente, né? Ele está criando os pods, a gente pode vir em 2 pontos, deploy, e ó, deployment completão, up to date, available, né? Ele já traz aqui tudo pra gente. Tá aqui funcionando bonitinho. E a gente consegue ver também, né, via linha de comando, dando um kubectl get deploy réplica set e pod, né? Então ele já cria pra gente os elementos ali que eu tinha mencionado em relação ao réplica set, sem que a gente precise se preocupar com isso, né? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma alteração da minha imagem, né? Então, eu tô com a imagem... Cadê? Aqui um pouquinho. Aqui, ó. Nginx Alpine. Só que eu vou alterar essa imagem. Ó. kubectl set image deployment completão. Nginx recebe nginx 1.23. Aqui, eu estou alterando a minha imagem, né? Então, eu estou atualizando a versão da minha imagem. Se eu pegar e executar, olha só que interessante. Ele vai subir 2 containers ali, 2 pods, desculpa, e vai começar a criar eles novos ali para gente. Lembrando, olha só, ó, nesse Rolling Update Strategy aqui, né? Então, eu estou falando, eu quero que tenha mais um pod extra ali, né? E que tenha no máximo um disponível durante essas atualizações que a gente for aplicando. Então, enquanto ele não pegar e aplicar, né? Então a gente vai ver ele simplesmente subir nesse cara aqui. E olha só, ele deletou um e já começou a subir o outro pod ali. Então ele está tomando conta para a gente dessa atualização da nossa aplicação ali, né? E a gente consegue ver o status aqui também via linha de comando, ó. Deployment completão, completou ali certinho. Ó, kubectl, rollout, status e o nome do deployment que a gente tem aqui. Então, é um comando bem simples, né? Para a gente poder acompanhar ali o que está acontecendo. A gente vem aqui, dá um get, ó,
Tá vendo que tá todo mundo funcionando legal. Tá funcionando tudo bonitinho aqui. Beleza. Agora eu quero poder fazer o retorno disso, né? Então a gente pode usar o rollout. Para quê? Para a gente ver o histórico de alterações que a gente tem ali associado ao nosso deployment. Então, assim, aqui já começa a ficar interessante porque ele vai manter nesse histórico e se der algum problema ali, você consegue pegar do seu histórico ali e retornar para aquela versão específica ali, né, onde tudo estava funcionando. Se a gente vir cá, ó, a gente pode dar um undo no rollout, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai retornar ali para a versão que a gente tinha anteriormente. Simples assim, né? A gente pode vir cá, ó, dar um describe e a gente vê, ó, a imagem Nginx Alpine. Ou seja, a gente subiu o nosso deployment, alterou a versão, imagina que deu algum problema ali no cenário, e então a gente pegou e retornou isso, né? Então ele foi, pegou, gerenciou pra gente essas alterações e a gente consegue ir e voltar dentro das versões que a gente tem no nosso deployment. Então não necessariamente a gente tem que pegar e deleta tudo e sobe de novo. Não, agora a gente pode fazer algo muito mais inteligente em matéria de gestão das nossas aplicações, né? E olha só, eu ainda posso, no caso, fazer alguma alteração ali e passar algo que vai ser problemático. Imagine nesse cenário, né? Pela minha regra, olha só, eu vou ter o quê? No máximo um pod extra sendo criado ali, né? Ou seja, acima da meta. E eu posso ter somente um pod indisponível durante a troca. O que significa? Eu estou criando ali, né, um pod a mais. Se a gente vê que tem 4, o que a gente precisa é 3. E ele está tentando fazer a alteração ali com a imagem que a gente passou. Só que olha só, ele não deletou os outros. Ele ainda manteve funcionando ali, né, parte da nossa aplicação, que seria mais ou menos o que eu tinha falado, que a gente agora pode ter ali uma gestão mais inteligente, né, onde que eu tenho uma aplicação aqui, outra aqui, e se der algum problema, eu não derrubo o meu serviço como um todo. Eu posso causar uma pressão ali, né, nos outros serviços que estão funcionando, pode ter alguma lentidão. Lógico, eu estou imaginando ali que, né, a gente pode estar em vários cenários distintos ali. Mas isso não vai parar o serviço. O pior cenário é você parar o serviço. Você usar mais recurso de hardware, perder algumas conexões, ok, é ruim, mas é menos pior do que você perder tudo ali o que está acontecendo. Ó, e até mesmo, ó, rollout, tá aqui, a gente pegou o status ali e ele simplesmente não vai. Lógico, a gente pegar e avaliar o que está acontecendo, você vai ter que entender a aplicação que você vai estar mexendo ali dentro, você vai dar uma olhada ali nos eventos, você pode tentar entrar ali dentro da aplicação do pod ali e ver se sai alguma coisa nos logs, né? Sempre depende do que você está trabalhando ali. Não existe uma receita de bolo. Então, você tem que testar um pouquinho ali dentro do seu caso de uso. E aqui a gente vai simplesmente voltar ali e não aplicar a questão da alteração que, né, teve um erro ali ou não foi aprovado, seja qual for o motivo. E o legal é que, como ele tem ali um réplica set associado, a gente ainda consegue também trabalhar em cima desse réplica set. E a gente pode ver aqui, ó. Né? Pegou, alterou. Aqui.
né? Se a gente quer mexer na quantidade de réplicas ali, o ideal é a gente fazer no manifesto. Isso aqui manualmente seria num caso ali, né? Que é bem corriqueiro e urgente. Porque senão, lembra, pode não ficar persistido ali essas alterações que a gente está fazendo. E até então, a gente está trabalhando tudo sem estado, sem volume, nada salvo ali persistido para a gente poder trabalhar, certo? Então, por mais que a gente tenha essas garantias ali, ele não substitui o estado da nossa aplicação. Só que, lógico, a gente vai ter mais conversas ali avançadas em relação a essas peculiaridades. Bom, é isso, pessoal. Então, deem like, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Beleza? Valeu!